Olá, boa noite. Tem o pessoal entrando já. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Olá. Pera aí que eu tô tentando chamar o Igor pra nossa live. Eu acho que ele não tá aparecendo aqui. Olá. Igor, você já entrou na live? Eu não tô conseguindo te achar pra fazer o convite. Tô esperando ver se o Igor entra. Gente, enquanto isso, vamos conversando aqui. Deixa eu pegar o outro telefone pra ver se ajuda eu conversar com ele. Pronto, mandei mensagem pra ele pra ver se a gente consegue. Boa noite, Sérgio. Ah, ele entrou, ó. Agora acho que vai dar certo. Isso. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Ah, aí deu certo. Olá, Igor, tudo bom? Olá, tudo certo? E contigo? Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Gente, essa é a minha primeira live. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, Como mas... pode ser a primeira live Eu fiz com live sozinho tantos já, anos? mas eu nunca fiz Ah, live assim. Mas eu acho que eu fiz uma ou duas lives só, mas a autoestima não deixa, porque eu começo a fazer a live, daí eu entro em pânico, daí eu desligo a live. vamos subir essa autoestima então, porque a Dopa é maravilhosa e a gente tem muito para falar sobre ela hoje Obrigado. aqui nessa live. Inclusive, deixa eu levantar para mostrar para você que eu estou uniformizada Isso aí. com a camiseta, que não dá para ver, né? Só dá para ver um pedacinho. Com a camiseta da loja de vocês. Eu E é lancei. um prazer, Igor, ter você aqui no canal, para a gente poder falar sobre essa ideia inusitada de empreendedorismo na ciência que você teve e que com certeza vai ser, cada dia vai ter mais sucesso, tenho certeza, porque o pessoal já adora a Doppel, todo mundo que tá aqui. Olha lá, a Ju tá falando, precisamos de mais lives do Igor, viu, Igor? Tá precisando aparecer mais por aqui que os seus fãs te adoram. E Prometo que eu vou galera, prestar vamos atenção. vamos manter sem manifestações políticas na live. Vamos falar de empreendedorismo hoje. E não quero briga aí nos comentários. Igor, vamos começar falando sobre você. Fale um pouquinho sobre você, por que que você resolveu fundar a Doppel, quais eram as suas expectativas, de onde surgiu essa ideia? E seu amor pela ciência, é claro. Tá, vamos por partes. Vamos ver quando que eu vou começar. Bom, vou começar em ordem cronológica, né? Meu amor pela ciência. Eu sempre gostei muito da matéria de ciências lá no primário, no colégio, né? Mas lá no ensino básico, lá, né, de primeira, não sei como é que chama hoje, não é mais primeira, quarta série, eu acho que mudou, é primeiro ano, não sei. Basicamente, ciências era sobre o corpo humano e etc. E eu sempre gostei bastante. E sempre gostei muito de matemática também, eu ia bem nas matérias, mas assim, eu não sabia exatamente o que era ciência. O que era ciência. Só que daí teve um dia que eu tava na casa de um, de um primo meu, que hoje, inclusive, ele trabalha para a Doppel, trabalha na Doppel. Ele é bem mais velho do que eu, a gente tem 15 anos de diferença.
E ele comentou assim, não sei se ele viu em alguma revista, em algum jornal, alguma coisa. Eu lembro que tem uns 3 gatos em volta de mim aqui, também eles estão derrubando a casa. E ele falou que tinham alguns planetas do sistema solar que eram só gases. Aí eu fiquei assim, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu falei, mas como assim gás? Só gás, né? Aquilo me deixou curioso, né? Como assim só gás? Mas tá bom, tá bom. E o tempo foi passando e com o advento da internet na minha vida, eu pude ir mais atrás dessas coisas que eu achava interessantes. Eu fui lá e pesquisava sobre o sistema solar, sobre o que que era isso, sobre o que que era aquilo. E daí na época do Orkut ainda, eu entrei numa comunidade chamada Astronomia Brasil, no Orkut. Orkut, gente, ó. O Só Orkut e suas comunidades top. Eu também tinha Orkut e o fazia parte Orkut. dessas Até comunidades. hoje eu não vi nenhuma rede social com o melhor esquema de fórum que o Orkut tinha, sabe? E eu acho que se você tem menos de 25 anos, você não sabe do que a gente tá falando aqui. O Orkut é muito O bom mesmo. finado Orkut. E, e lá, né, eu ficava lendo todas as coisas lá, achando incrível. Eu pesquisava muito no Google e Wikipedia e tentava entender, nossa, o que é um buraco negro, o que é um buraco branco, o que é uma estrela, o que é um quasar, o que é um pulsar. E daí aquilo foi entrando na minha cabeça e eu achei muito divertido. E daí eu criei um blog quando eu tinha 13 anos. O nome do blog era Cosmoblog. Era blog, tipo GUE, porque já tinha Cosmoblog registrado. .blogspot.com. Ainda existe esse blog? Ainda existe. Tá sem atualização faz mais de 15 anos, mas ele tá lá. E daí lá, o que que eu fazia lá? Porque na época eu participava de uma comunidade chamada Curiosidades na Net. E lá eu era meio conhecidinho por ser o piazinho da astronomia. E que sempre perguntava, oi, você gosta de astronomia? Perguntava para as pessoas assim. Eu era aquele chato que queria achar quem gostava de astronomia, porque eu queria falar sobre astronomia com as pessoas e não achava. E daí, enfim, eu fiz esse blog porque eu ficava postando lá. Eu postava o link e a matéria que eu escrevia, assim. E daí tinha assim, o que que é ano-luz? Aí eu explicava o que era ano-luz. O que que é um buraco negro? Eu explicava. O que que é fissão nuclear? Eu explicava. O que que é fusão nuclear? Eu explicava. Eu tinha, assim, 12, 13 anos. Foi em 2009 isso. E daí, nossa, eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado por astronomia. Inclusive, eu queria ser astrônomo. O plano da minha vida era, na verdade, eu era muito mais audacioso, eu era muito mais ganancioso, né, que eu com meus 12. Eu queria descobrir a origem do universo. Esse era o meu objetivo de vida, sabe? Eu falei, não, eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer física, aí eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e vou descobrir a origem. Eu quero ser um cosmólogo e descobrir a origem do universo. Não descobri ainda, mas se eu descobrir, eu conto pra vocês. Eu sou cosmóloga e também não descobri ainda. E ninguém que eu conheço dentre os cosmólogos, ninguém tá sabendo da origem do universo ainda. Você me Então, conta, né? pode ficar tranquilo. Você me Hã? conta? Você me conta, né? Não, você pode ficar tranquilo que tá completamente em aberto essa pergunta ainda. Você tem todas as chances de conseguir a resposta. Daí E eu. Pode falar, desculpa. não, continua contando sua história pra gente. Tá, isso foi lá em 2010 e deu ficando cada vez. Aí eu conheci a série O Universo, do The History Channel. Não sei se você conhece, alguém que conhece. Eu nunca Era vi. uma série sabe o The History Channel, o canal? The Uhum, History Channel. Eles uhum. tinham uma série chamada O Universo, que era basicamente cada episódio pegava um tema do universo e explicava, sabe? Ah, Sol, o que que é o Sol? Aí era 1 hora de explicação com o Sol, só que assim, chamavam cientistas para falar. Então tinha aquele japonês, né, Machu Picchu, esqueci o nome dele, como é que é? Sabe aquele japonês lá? O cabeludo, assim, Michi alguma coisa? Ele era famosinho, mas do Neil Ah, deGrasse não Tyson sei. aparecia Aham. lá. E sim, eram vários assim, físicos e astrônomos que eles tentavam dar uma de Carl Sagan lá e explicar pra gente o que que era, sabe? Eu me viciei naquela série, porque cada episódio eu aprendi alguma coisa. Eu esqueço até hoje que o episódio que era sobre Saturno, o título do episódio era Saturno, o Senhor dos Anéis, sabe? Eu achava fantástico aquele monte de gelo,
sabe? A velocidades absurdas em volta. Eu falei, nossa, não é um disco, é um monte de pedrinha que fica girando nossa, mas como assim? Júpiter tem uma cacetada de lua. E assim, eu ficava fascinado, eu ficava assim a madrugada toda pesquisando sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo. E em 2010, pela primeira vez, eu tive um telescópio. Era um bem simplesão. E eu sou de Curitiba, não dá pra ver nada aqui, porque aqui em Curitiba ou tá nublado. Mas algumas vezes eu consegui ver. E com o meu telescópio, né, que eu tinha um objetivo, até hoje, eu tinha um objetivo de 10 milímetros e eu tinha ainda uma Barlow de 2x que fala, sei lá, que daí eu conseguia dobrar ainda, assim, ficava bem fora de Uhum. foco, mas eu conseguia ver o olho de Júpiter. Eu conseguia ver, inclusive era tão, eu conseguia aproximar tanto que eu tinha que acompanhar devagarzinho assim, porque senão o planeta passava direto, sabe? Por causa da órbita dele. Então eu vi os anéis de Saturno, eu via Júpiter com um olho. A Lua, então, nossa, eu consegui ver as férias lunares perfeitamente. E era uma coisa fantástica. E aquilo lá, eu via que eles de fato orbitavam, porque eu tava olhando e de repente sumiu do. Eu tinha que estar lá girando devagarzinho assim. Então, é longa história que eu falei. Aí foi as partes de astronomia. Aí eu entrei no ensino médio. Detalhe, foi nesse momento que eu tive um contato muito forte com a astronomia que eu comecei a. Aí foi assim, é um outro assunto, mas eu comecei a flertar muito com o ateísmo, sabe? Hum. E foi por causa de flertar com o ateísmo que eu comecei a seguir muitos canais de ciências no YouTube, ainda em 2010. E o primeiro canal de ciência que eu segui foi o Eu Ciência, que hoje ele não faz mais vídeos, mas na Uhum. época tinha o Eu Ciência, que era o Livro Greco, que era um biólogo. Aí, no canal Eu Ciência, apareceu o Pirula pela primeira vez. Eles fizeram um vídeo em conjunto. Aí o Pirula abriu o canal dele. E foi nessa época que apareceu um monte de canais de ciência, assim, 2010, 2011. E eram canais que falavam também de ciência, de filosofia. E assim, eu tinha ali meus 13, 14. E eu fui me educando por esses canais. E cada vez mais, não, quero ser cientista, quero ser cientista, quero ser cientista. E tudo da minha vida era já em torno de astronomia. Astronomia era, assim, era o meu foco. Eu queria ser astrônomo. Aí veio o ensino médio, e daí, durante o ensino médio, eu tive uma crise, porque eu fiquei pensando, nossa, eu não vou ter dinheiro para me manter, para fazer física, fazer mestrado, porque assim, eu descobri o universo, eu tenho que ter pelo menos um pós-doutorado lá, né? Eu não vou conseguir na graduação do universo. Então eu tinha um caminho a seguir, assim, e daí na época, no ensino médio, inclusive foi influenciado por eu gostar de ciência. Eu. Meu Deus, gente, espera aí que a minha bateria me dá um minuto. Eu preciso conectar no lugar que eu vou cair. Te, te esperamos. Conecte aí. Gente, isso aí são os imprevistos da tecnologia que Igor já vai resolver conectar ali no cabo para não cair nossa live. E se vocês tiverem perguntas, deixem aí nas caixinhas também para a gente poder aprender um pouco mais sobre empreendedorismo com o Igor. Então, deixem as suas perguntas na, na caixinha. Eu acho que o Igor caiu. Eu continuo aqui, certo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô por aqui ainda? Eu acho que só ele que caiu. É, o Igor caiu, deve ter acabado a bateria. Mas já já ele tá por aí e a gente vai falar sobre a Doppel. Sim, vamos falar sobre a Doppel com certeza. E eu acho que teve até uma pergunta bastante interessante lá nos comentários do Instagram, que sobre tantos assuntos para empreender, por que que o Igor resolveu empreender justamente sobre ciência, que não é a coisa mais fácil do mundo para se vender, nós todos sabemos. É, o Igor caiu. Ele já deve estar voltando. Deixa eu mandar uma mensagenzinha para ele aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre cosmologia também, já deixa aí que a gente vai passando o tempo enquanto ele volta. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele.
Gente, vocês não têm nenhuma pergunta sobre cosmologia, astronomia, que enquanto a gente espera o Igor, eu posso ir respondendo para vocês. Ah, tem aqui uma pergunta. Será que é uma pergunta? Queria saber como ele escolhe as parcerias. Ah, vamos perguntar isso para ele também, quando ele voltar. Como eu conheci a Doppel? Ah, gente, eu conheci, não sei, aqui na internet, no Instagram. Acho que apareceu para mim, porque como eu tenho feito divulgação científica, eu sou astrônoma, enfim. Ah, e eu vi também no canal do Marcelo Gleiser. Eu conheço o Marcelo. Ah, voltou. E eu vi no canal dele também. Eu acho que eu já te aceitei, Igor. Não tá aparecendo aí pra você? Tá conseguindo? Não tô conseguindo te aceitar, Igor. Vê se você. Ah, agora você apareceu pra mim. Pronto. Agora eu já te fiz o convite. Vê se você consegue entrar. O James Webb, olhando para o início do universo, viu algo diferente das previsões? Ainda não. Rolou uma história aí, né, na internet, que, que o James Webb tinha refutado a teoria do Big Bang, mas isso não é verdade, viu, galera? Então, por enquanto, o James Webb não encontrou nada diferente do que a gente já conhece sobre o universo, mas obteve belíssimas imagens já do universo. Então, para quem é seguidor do Como um Cosmólogo é na Prática, gente, na prática, quem fez essa pergunta, deixa eu ver aqui, foi a Naili. Nailisa. Nailis, eu acho. Ela fez a pergunta, cosmólogo na prática é muito de trabalhar na frente do computador, viu, gente? Não é, porque as pessoas têm a ideia, né, de ficar olhando no telescópio. Eu não faço nada disso. Eu acho que astrônomos profissionais não fazem mais esse tipo de análise. Esse tipo de análise foi feita mais no passado. Hoje em dia a gente fica muito na frente do computador. Aê! E, meu Deus. Ótimo, que bom que Oi. você voltou, porque eu já estava aqui enrolando, falando sobre James Webb, enfim. Agora podemos voltar a falar sobre a Doppel. Nossa, E você, vamos falar sobre você, tá no ensino médio. E aí? Depois do ensino médio, como é desculpa, que você. eu não carreguei a bateria e daí caiu. Esqueci completamente, desculpa. Acontece. Espero que Acontece. tá no cabo agora. Eu acho que vai durar. Tá, mas vamos lá então. Eu tava falando que. Então, lembrei. Por causa do ensino médio, por causa da ciência, eu cursei, daí eu fiz um ensino técnico integrado em química. Foi o mais próximo lá que eu achei. Na verdade, tinha eletrônica que era mais próximo de física, mas eu, sei lá, eu achei que química era mais da hora. Aí eu fiz técnico em química, então. Então a minha formação é técnico em química. Minha formação oficial, assim, nunca exercida. E daí, em contato com o técnico em química, eu conheci muito química, química industrial. E daí eu pensei, e se eu fazer engenharia química? E daí trabalhar como engenheiro químico, daí poder seguir o meu sonho, fazer química. Então foi daí que eu mudei de ideia. Daí eu não vou fazer física, eu vou fazer engenharia química. Beleza. Aí eu fiz o curso técnico lá, que foi técnico integrado, então meu ensino médio durou 4 anos. Eu entrei no ensino médio com 14 anos e eu saí com 17. Só que no último ano do ensino médio, que foi em 2013, olha só, eu sonhei com o Carl Sagan. Eu tive um sonho Um com o Carl Sagan. sinal. Ele falou, "Hã? Um Oi? sinal. Foi um Um sinal. sinal. E ele falou pra mim no sonho. O Carl Sagan, gente, era um sonho bizarro. O sonho era tipo assim: eu sonhava que tinha um caminho assim de estrada no meio do cosmos e tinha um monte de planetas em volta, e galáxias, e eu ia andando e no final tava assim o Carl Sagan lá no fundo, lá em cima. E ele falava pra mim que eu não deveria fazer engenharia química, que eu deveria seguir o meu sonho e que, sei lá, ele falava, ele me convenceu, ó, siga o seu sonho, vai fazer física. E foi nesse momento que eu falei,
eu vou fazer física. Então, eu acordei assim, eu vou fazer física. Aí eu desisti de engenharia química e daí eu prestei vestibular para física na UFPR, bacharelado ainda. Não foi licenciatura. Fiz bacharelado. E daí a moça perguntou se foi no Cefet. Não, foi no. O Cefet é o TFPR aqui Uhum. no Paraná. Eu fiz a UFPR. Daí, final de 2013, eu cursei. Eu passei no vestibular de física e comecei em 2014. Só que no final de 2013 aconteceu uma outra coisa. Eu queria ter uma lojinha de camisetas de coisas que eu gostava. Final de 2013. Porque eu seguia uma loja chamada Redbug, que eles tinham camisetas nerds, assim, eu gostava muito deles. Eles tinham uma ou outra camiseta que fazia alusão à ciência, mas não era o foco. Então eu pensei, nossa, se tivesse uma camiseta assim com coisas. Acho que todo mundo já quis ter uma loja de camiseta de coisas que você gosta, né? Então Assim. aí já Aí eu. foi germinando a ideia para a lojinha para Doppel. Foi no final de 2013, eu tinha 17 anos. Aí eu peguei e falei, nossa, vou abrir uma loja. Aí conversei com um amigo meu e ele topou entrar como sócio junto. Daí, do nada, tava lá a Doppel. Final de 2013. Estava lá a Doppel. Não como é hoje, né? Nem era Doppel. O nome era Tecelaria Doppel. E a gente começou sem saber nada. E assim, o que me salvou, o que eu consegui até hoje tocar Doppel, a forma que eu consegui tocar ela sozinha por muitos anos, e ainda boa parte dela, é porque desde 2000 e acho que 2007 eu uso o Photoshop. Eu comecei a usar o Photoshop com mais ou menos uns 11 anos. Por quê? Porque quando eu tinha 11 anos, eu queria ter olho azul, queria ter fotos com olho azul. Eu com olho azul. E daí eu conheci na internet um rapaz que era designer na época. E em vez dele fazer para mim a minha foto e deixar com olho azul, ele me mostrou, ó, baixa esse software aqui e segue esse tutorial. Aí eu aprendi a deixar pessoas com olho azul. E daí eu fui aprendendo cada vez mais sobre o Photoshop e são mais de 15 anos usando o negócio. E Então, aqui surgiu isso uma me facilitou dúvida. muito. Surgiu uma dúvida aqui nas perguntas, que também é uma dúvida minha. O nome. De onde surgiu a ideia desse nome? O porquê do nome? O que significa esse nome? Fala pra gente. Todo mundo pensa que Doppler vem de Doppler, né? Do efeito Doppler, mas não é do efeito Doppler. É de Doppelganger. Doppelganger, ele é uma criatura mitológica da cultura germânica, é um metamorfo, basicamente. Ele consegue assumir as suas características físicas, ele se transforma em você. Um metamorfo, sabe? A ideia é que a loja se transformasse naquilo que você é, que você gosta, sabe? E a gente começou no final de 2013. Bem, ninguém sabia nada, eu não sabia nada, eu não sabia nada sobre marketing digital, não sabia nada sobre e-commerce, não sabia nada sobre camiseta, não sabia nada. Então, desde 2014 eu comecei o curso de física e ao mesmo tempo ia aprendendo como tocar Doppel, sabe? E era muito rudimentar, assim, eu fazia umas estampinhas, eu não fazia serigrafia ainda, que é como eu faço hoje, eu fazia sublimação, que é uma outra técnica que só faz em poliéster e poliéster branco. Mas assim, eu vou resumir em 2000. Sobre física, eu parei em 2015 ali. Eu não pude seguir por motivos pessoais, envolvendo depressão e etc. E então eu fiquei focado só na Doppel em 2014, 15, 16, 17. E a Doppel, ela surgiu nas minhas maiores crises de depressão. Assim, eu tava no fundo do poço, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tomo remédio para depressão e tudo mais. E a Doppel surgiu quando eu tava realmente no fundo do poço. Foi lá que eu criei ela e ela foi me dando motivação para sair de lá, porque ela foi me dando coisa para eu fazer. Eu fui fazer, criava as estampinhas lá, coisas que eu acreditava, coisas que eu defendia, coisas que eu gostava. Então, no começo da Doppel, ela tinha um monte de coisa. Tinha desde coisas sobre ateísmo, coisas sobre filosofia, coisas sobre astronomia, é o que sempre mais teve. Coisas sobre astronomia, coisas sobre livros que eu gostava, séries que eu gostava, sabe? No começo era assim. E foi muitos anos ali trabalhando sozinho, fazendo. Eu tinha um sócio, mas o meu sócio ele saiu da empresa no final de 2016, sabe? Porque a empresa ela não ia pra frente. Ela, tipo assim, ninguém sabia fazer nada. A gente estava ali patinando, sabe? E nesses anos eu fui aprendendo um pouco. Assim, eu fui estudando pelo YouTube,
pelo YouTube que eu aprendi a estampar, pelo YouTube que eu comecei a entender um pouco sobre marketing digital, pelo YouTube que eu aprendi um pouco de finanças, E pelo YouTube que eu... Pode falar. não, eu queria aproveitar para perguntar, já que você está falando desse assunto, para puxar o gancho, de onde vem essa criatividade para as estampas que você produz? Eu vi que você tem parcerias também com divulgadores científicos e também mas tem várias estampas na loja. De onde vem essa criatividade? De onde você tira inspiração para as estampas? Olha, sendo sincero, nos últimos meses eu tô passando por um período de um bloqueio criativo muito grande. Então eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Mas antes, assim, eu estive no meu pique ali, digamos, de 2000. Meu maior pique foi assim, 2018, 19, 20 e 21. Meu maior pique, sim. Ah, eu sonhava com as estampas, sei lá. Eu do nada tinha uma ideia de uma estampa, anotava. Via alguma série, sei lá, via na internet. E, vai ficar legal assim. E daí, assim, no começo eu que fazia as estampas. Eu que fazia colagens do jeito que eu conseguia. Eu não sou ilustrador. O que eu sei é usar o Photoshop. Eu consigo fazer milagres ali, mas eu não sou ilustrador. Aí quando a Doppel começou a crescer no final de 2018, que ela começou pela primeira vez a ter funcionário, que eu trabalhei sozinho de 2013 até 2018, eu que estampava, eu que fazia as estampas, eu que divulgava, eu fazia tudo assim, não tinha ninguém, fazia tudo sozinho. Quando eu consegui ter funcionário, eu cresci no final de 2018, graças ao Pirula, porque o Pirula que foi o primeiro divulgador que divulgou a Doppel, assim, que fez a Doppel, eu conheci a Doppel, eu comecei a ter renda e eu pude pagar para ilustradores. Então, daí, em vez de ser a minha ideia feita bem nas coxas, ou como eu sabia fazer, eu fazia um rascunhão ilustrador e desenhava bonitinho. Mas de onde vinham as ideias, não sei, elas só vinham assim, sabe? Eu, Algum seguidor seu falou aqui embaixo, Igor o místico. O Carl Sagan no sonho, agora as ideias que vêm inspiradas, não sabe de onde, tá muito místico, hein, Igor? Exatamente. Mas é de verdade, sim. Claro que eu me inspiro muito também, assim, várias vezes eu pergunto, o que vocês querem ver aqui? Daí eu leio os comentários, eu fico pensando, será que dá pra fazer isso? Como é que eu posso fazer? Mas se eu falar que existe um processo criativo, eu tô mentindo, assim. É no feeling mesmo, assim. Eu E tem tentei fazer dado um processo certo, né? criativo. Tem dado certo. Mas muitas vezes, mas a maioria esmagadora das estampas é coisa que eu sonhei, coisa que eu defendo, alguma coisa que eu vi na internet que eu achei que daria pra me inspirar naquilo. Por exemplo, a estampa mais vendida da Doppel é da Marie Curie. Olha que Da legal. Marie Curie. E quando eu pensei nela, eu pensei, cara, eu vou colocar. Como que eu fiz o rascunho pro ilustrador? Eu peguei, ó, coloca a Marie Curie no meio, nessa pose, aí coloca os elementos aqui atrás, sabe? Aí coloca aqui umas fumacinhas saindo do Erlenmeyer aqui, e coloca os elementos que são radioativos, né? E tá pronto aí, eu acho que vai ficar legal. E sem contar que essa estampa mais famosa da Doppel, que é da Marie Curie, ela é a segunda versão da estampa, porque a primeira versão eu fiz sozinho lá em 2014, era bem mais simples, mas tinha a mesma ideia. A minha pegada das estampas do cientista sempre era tentar pegar um pouco do trabalho do cientista e sintetizar numa imagem, entendeu? Então, Sim. assim, eu não tenho processo criativo, sabe? É, nos últimos anos aí a Lorar tá me ajudando bastante, ela que ilustra, a arroba superlorar. Como é que funciona? Ela me dá ideias, eu dou ideias, eu aprovo as ideias, a gente pensa, vamos fazer uma coleção sobre isso. Aí eu dou ideia, ela dá ideia, a gente chega no rascunho e ela vai fazendo. Mas assim, eu não tô mais colocando a mão na massa na parte de desenhar. Eu tô fazendo mais assim, pensar nas estampas, ou aprovar o que me trazem, e assim vai, sabe? E eu vi que Mas a assim, mesmo. Doppel também tem parceria com ilustradores famosos, né? Eu vi que teve uma parceria com Carlos Ruas, eu vi no seu lá no site de vocês, e ele é um excelente ilustrador, conhecidíssimo, fantástico. Encontrei com ele esse tempo atrás na conferência de divulgação científica, no primeiro congresso de divulgação científica brasileira, ele estava lá com o livro novo dele, então bem legal essas parcerias que você faz. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que fizeram aqui no chat da Iron Me. Ela perguntou
como você escolhe suas parcerias para você conseguir chegar no seu público-alvo correto, que seria, né, essa ideia de estratégia de marketing. Bom, primeiro sobre o Carlos Ruas. O Carlos Ruas é um cara incrível. Eu conheci o Carlos Ruas em 2010, no Orkut. Não ele, né? Eu conheci o trabalho dele, que foi quando ele começou lá com o Sábado Qualquer. Como eu estava muito envolvido com ateísmo e essas coisas, ele falava, fazia muitas críticas, sabe, ao cristianismo, lá nas tirinhas. Eu achei genial aquilo. E tá, e acompanhei ele desde então. E daí, em 2019, o Pirula fez uma ponte com ele. E ele topou fazer. E, nossa, daí tem um monte de coisa do Carlos Ruas, o pessoal gosta muito, a gente sempre tá lançando coisa nova e é um cara incrível, tem sacadas incríveis e o humor dele é muito legal, assim, o Carlos Ruas é bem legal, tem estampas muito legais, eu sou muito grato por ter a parceria com ele. Aí a pergunta lá que a moça fez aí, que você falou. Atualmente eu não tô fazendo muita parceria, eu não tô conseguindo fazer, sabe? Eu tô bem, eu tô sozinho na Dop em muitas coisas lá agora. Eu não consigo tocar porque dá bastante trabalho fazer as parcerias assim. Mas antes, né, no começo, eu escolhia basicamente o pessoal que tinha um público que eu imaginava que poderia ter interesse nos produtos da Doppel, né? Quem começou tudo foi o Pirula, porque foi com o Pirula porque assim, eu fui aprendendo também essa questão de marketing digital, de público-alvo, etc., fazendo, né? Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E foi com o Pirula que eu percebi, o meu público é o pessoal que segue o Pirula. Esse é o público que vai gostar das minhas camisetas, sabe? É o pessoal que não só gosta de ciência, é o pessoal que vive a ciência, entendeu? Que uma coisa é uma pessoa curiosa com a ciência. Não que ele não vai querer uma camiseta, mas ele é uma pessoa, ele não vive aquilo no dia a dia dele, igual um professor, igual uma pessoa que faz uma graduação, sabe? Então eu tento escolher, quando eu vou fazer parceria, fazer alguma collab, alguma coisa, que faz tempo que eu não faço, eu tento escolher assim os perfis que eu vejo que o pessoal que segue essa galera é um pessoal que vive a ciência. É um pessoal que defende ciência, é um pessoal que tá no dia a dia com a ciência, sabe? Não só não mais um, sei lá, um. Que tem bastante perfil de vestibulando, sabe? Assim, o pessoal que ensina coisa para vestibular, mas não é o meu público-alvo, sabe? Não tô diminuindo assim, mas o cara que quer passar quer aprender física para passar no vestibular, não é o cara que vai vestir uma camiseta do gato de Schrödinger, sabe? Não é o cara que vai querer, sabe? Não é o cara que quer passar no vestibular de biologia, não é o cara que vai vestir a camiseta do qual é a famosa Canidae, sabe? Dos cachorrinhos, etc. Então, ou então da genealogia dos dinossauros. Então eu tento buscar parceiros que o público deles sejam realmente apaixonados por ciência, gostem de ciência, sabe? É assim que eu faço aqui. E posso ler um comentário aqui que eu vi aqui? Claro. Foi a Iron Man. É simplesmente como o caminho foi tortuoso para chegar nesse sucesso, no final interesse em ciência e talvez uma necessidade por arte, terapia, encaminhou ele para um negócio tão amado. Pois é, foi bem isso, né? Mas voltando lá para falar sobre isso, então assim, a Valve foi dando coisa para fazer e eu, ao mesmo tempo, me saindo do fundo do poço. Porque ela foi me dando propósito, sabe? E em 2018, quando o Pirula mostrou a loja para um monte de gente, as pessoas viram e gostaram, aquilo ao mesmo tempo foi assim, eu falei, nossa, eu, que a vida ter sofrido bullying na escola, eu tô fazendo alguma coisa que as pessoas gostam, sabe? Aquilo foi como terapia pra mim, sabe? Eu fui saindo do fundo do poço e consegui gerar renda, consegui ajudar pessoas. Aí, final de 2018, nossa, a gente, com a Black Friday, nunca vi tanta camiseta da minha vida. Do nada, assim. Eu ia fechar a loja em setembro de 2018. Eu tava muito mal. Eu tava com o nome no Serasa, eu não vendia quase nada, só dava gasto, sabe? Eu não tinha muito apoio da minha família, porque eu tava lá e não, sabe, eu não estudei, não fiz nada. Mas, Que não eu não fez sei o que nada, aconteceu, né? você é o empreendedor, É que tá hoje que tá fazendo vivo, muita coisa, tá empreendendo ao mesmo tempo que empreendendo, tá divulgando ciência, porque existe a divulgação científica nas redes sociais, mas a Doppel vai muito além da divulgação nas redes sociais, né? Ela vive a divulgação científica.
em forma de itens que a pessoa pode usar e vestir a camisa, como você mesmo falou. Gente que gosta muito de ciência. Então, é uma divulgação de ciência Exatamente. para além das redes sociais. Então, você faz muita coisa, está fazendo um trabalho incrível, um trabalho de Obrigado. divulgação de primeira linha e, além disso, ajudando outras pessoas, né, no sentido de empregos e renda. Então, você está fazendo muita coisa. Esse negócio não tô fazendo, que eu não sei fazer nada, que você sabe fazer muito bem. Obrigado mesmo. Sabe, daí E em a... 2000. Pode falar. Não, que eu queria aproveitar que a Naíli, Naílisa, não, Naílis, eu só quero falar o nome de. Desculpa, Naílis, eu acho que eu só tô pronunciando seu nome errado. Mas ela falou também lá no Instagram, nos comentários, do ponto de vista de uma estudante de ciência da computação nordestina, mulher em área científica. Em um Brasil com um cenário que já desisti de entender, mas altamente dependente da ciência e tecnologia, o fato é, a ciência não é pop, tá? Por que esse tema de ciência quando você poderia abordar qualquer outro tema para empreender? Claro, você ama a ciência, mas é um tema, como ela falou, a ciência não é pop. Então, vender ciência é um pouco mais difícil. Como que você tomou essa decisão mesmo de empreender em ciência, além do seu gosto pessoal, claro? Antes de responder, só vou responder uma pergunta aqui para não perder o fio da meada, que é uma resposta bem rápida. Perguntaram qual foi a primeira estampa da Doppel. A primeira estampa da Doppel foi uma, vou mostrar aqui, mas é a estampa Algum Lugar, que ela é bem simplesona, ela tem uma montanha com Saturno atrás, tem um rapaz com um telescópio e está escrito embaixo: em algum lugar existe alguma coisa incrível aguardando para ser descoberta, que é uma frase do Carl Sagan. Essa foi a primeira estampa da Doppel e ela está na loja até hoje e ela é vendida até hoje. Todos os meses as pessoas compram essa estampa. Foi uma que eu fiz sozinho ela. Mas estão respondendo lá por que ciência? A Doppel tinha um monte de coisas que eu gostava, sabe? E assim, e loja nerd aí tem de monte, sabe? Que vende e eu percebi que realmente aquilo que eu tava me propondo a fazer, que era uma camisa de ciência roots, assim mesmo, de ciência, sabe? Não tinha, ninguém faz. Ainda hoje ninguém faz. Eu vi que apareceram muitas lojas depois da Doppel, sabe? Mas assim, ninguém fazendo camiseta pô, de ciência mesmo, ciência, sabe? Tipo assim, não aquela camiseta escrito física, camiseta de curso. Camiseta, assim, do conceito de química, conceito de astronomia que tente pegar, que isso que a Lorar faz muito bem, que é pegar a ciência e transformar numa arte bonita que as pessoas olhem e achem bonito e gostem e entendam, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas eu senti uma falta disso. E aí, por Uma que que eu escolhi? Porque ciência eu vi mais que hardcore, né? só que ao mesmo tempo não direcionada para quem é cientista, sabe? É para quem é para que as pessoas que são cientistas, que são professores, que estudam, usem aquela camiseta e as pessoas que estão em volta delas olhem para aquilo e, nossa, por exemplo, a camiseta do Pombossauro, que é uma camiseta do Pirula, que é uma camisa que tem um pombo e tem um pterodátilo em cima. Na verdade, o contrário. Tem um pterodátilo pequenininho e tem um pombo, assim, grandão, fortão e raivoso, né? E escrito assim, pterodátilo não é dinossauro, o pombo é dinossauro, sabe? Aí por quê? As pessoas na rua são paradas, mas por quê? Aí a pessoa explica por quê. Os pterodátilos, eles saíram da árvore dos dinossauros antes de virar dinossauro de fato, sabe? É uma piadinha assim, mas chama a atenção das pessoas, sabe? Daí, nossa, o gato de Schrödinger lá, meio zumbi, meio, mas como, o que que é isso? Aí a pessoa pode explicar. E assim, várias outras camisetas que ao mesmo tempo que você mostra uma coisa que você gosta, que você vai para a faculdade e as pessoas que estão à sua volta vê uma camiseta que também é uma coisa que elas vão gostar, você consegue demonstrar a sua identidade, as coisas que você gosta com as camisetas, você ainda ensina com as camisetas. E por que que eu escolhi isso? Porque eu vi que dava certo, assim, era uma coisa que eu gostava e eu vi que as pessoas estavam gostando também. Então, vou fazer isso aqui, já que tá dando certo, né? Vou fazer. E comecei a Mas fazer em 2018. isso que Pode você falar. falou realmente acontece, porque eu dei para o meu marido a camiseta do terrabolismo e ele é empresário e ele foi para a empresa com a camiseta.
E todo mundo, porque tem um humor também muito legal por trás. Todo mundo comentou da camiseta. Nossa, que camiseta legal! De onde é essa camiseta? Porque chama realmente a atenção as estampas. É curioso, né? As pessoas perguntam, se interessam. Eu acho legal isso. E assim, em 2018, né, eu tive meus primeiros funcionários. Daí 2019, até 2018, até metade de 2019, eu ainda, a Doppel ainda era nos fundos da casa da minha tia, onde eu morava lá de favor. E daí, no metade de 2019, foi quando a gente conseguiu ter um endereço próprio, que foi a Doppel 2, que eu chamo de Doppel 2. A gente saiu de lá, o espaço ficou muito pequeno. Então, ali, final de 2018, eu estava com 3 funcionários. Aí, quando eu mudei em 2019, eu já estava ali. A gente terminou o final de 2019 com 6 funcionários. E daí ficou pequeno de novo. A gente estava no primeiro a Doppel 1, assim, no auge dela, porque eu tive que quebrar meu quarto e quebrar vários cômodos da casa para ter espaço. Ela tinha ali 60 metros quadrados. Aí quando a gente mudou para a Doppel 2 em 2019, era 120 metros quadrados, né? Só que ainda ficou pequeno. E daí no começo de 2020, antes de chegar a pandemia, a gente mudou para a Doppel 3, que é a atual, que tem 400 metros quadrados. Nossa, é Mas nessa enorme. época, enorme. Só que tinha é um barracão e uma casa. Daí eu fui morar na casa, foi a minha casa, onde eu morei por um ano. E os 300 metros quadrados que sobrou era Doppel. Mas assim, o que eu tinha de equipamento não ocupava nem um terço daquilo. Tinha muito espaço vazio. E hoje ocupa tudo. Mas nessa época não ocupava nada, porque eu não tinha nada. Daí veio a pandemia, né? Aí eu tinha acabado de mudar, tava com 6 funcionários. E deu, nossa, o que eu vou fazer agora? Daí eu achei que o mundo ia acabar. Daí eu falei, o mundo vai acabar, então, bom, vou fazer Vamos alguma gastar coisa. dinheiro, né? O mundo vai acabar, vamos torrar tudo. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os meus funcionários, botei eles em casa. E nessa época, assim, não tinha máscara. Não tinha. Não tinha. Nem para hospital. Eu lembro. Então eu peguei todo o hospital que eu tinha, que eu juntei, tudo que eu tinha, e eu comprei tudo em TNT. Que também não se conseguia comprar, mas eu consegui comprar TNT. E daí eu peguei as costureiras e falei, olha, a gente vai fazer máscara de TNT pra gente levar nos hospitais. Isso foi em março de 2020. Né? Eu no endereço novo, lá com aluguel mais caro e funcionário, botei os funcionários em casa e eu falei, vai acabar mesmo, então vamos lá. Aí, nossa, aí eu começou a saga do Igor de produzir máscara. Eu comecei a fazer máscara de TNT, fiz uma máscara lá de 3 camadas de TNT, e distribuí, e assim, os hospitais me procuravam, porque descobriam que eu estava dando as máscaras, e daí eles coletavam semanalmente, assim, eu dava uma cota, ó, essa UBS pegava tantas máscaras por semana, esse hospital pegava tanto, e aí eram vários hospitais, várias UBS, no total, assim, foi 20 mil máscaras, mais ou menos, que eu consegui doar, sabe? Só que daí, mais ou menos ali em abril, tava acabando o dinheiro da Doppel, o dinheiro que eu tinha, sabe? E daí eu falei, putz, acabou o dinheiro. Aí eu falei, eu vou ter que fazer uma máscara de pano, né? Pra ter dinheiro para continuar mantendo a empresa e mantendo as máscaras, as doações. Daí foi quando eu inventei a máscara de pano da Doppel. Aí eu peguei o que as outras máscaras não estavam suprindo, os problemas dela, e eu fiz uma modelagem lá, que era uma máscara ninja, assim, que ela era aqui atrás, não era na orelha. Ela tinha um clipe nasal que realmente não embaçava o óculos, enfim. Foi loucura eu desenvolver do dia pra noite a máscara e tinha muito medo de lançar ela e não ser bom para as pessoas não gostarem. E eu mostrava assim, as entregas de máscara, eu mostrava no Instagram. Aí foi um momento que o Instagram, que a Dopa cresceu muito, sabe? Tinha muitas pessoas estavam conhecendo a loja. Porque a gente estava fechado sem vender, mas eu estava lá entregando as máscaras e inventando uma máscara para elas poderem comprar. E daí chegou um momento que ou eu lanço as máscaras ou eu vou falir, vou quebrar. Aí eu lancei as máscaras lá. E daí, nossa, era muita máscara. Eu nunca imaginei assim. Eu acho que eu vou vender 1.000 máscaras em um mês, sabe? Que era o que eu vendi de camiseta. Mas daí eu vendi 3.000 máscaras em meia hora. Assim. Caramba! Eu não entendi, nunca entendi. Primeiro lote de máscaras. Daí, assim, eu tive que fechar as vendas porque eu não conseguia produzir. Eu não achei que ia ser tanto assim, sabe? E daí
todo dia de manhã, aí as pessoas ficavam frustradas que não conseguiam comprar máscara da Doppel. Sabe por que a máscara bombou? Porque você vendia para o público específico, um público que entende de ciência, que gosta de ciência, que via a importância de usar a máscara e a problemática do vírus, né? E que não era todo mundo, mas o seu público exatamente sabia disso. Então a procura foi muito grande pelas máscaras. Sim. E eu fiz uma máscara, era muito boa. Eu fiz teste com aerosol nela, sabe? Não passava. E ela tinha o clipe. Nossa, e tinha as estampas bonitinhas, assim. Você ajustava aqui, sabe? Não era na orelha. Enfim, era uma máscara sensacional. Sensacional. Eu fiquei com orgulho dela. E assim, cada lote que eu lançava da máscara era assim, 3 mil máscaras em meia hora. Eu tinha que desligar. Eu ligava o site e tinha que desligar. Porque eu não conseguia produzir. E corria atrás para tentar produzir, não dava, porque eu não tinha pessoal. Aí eu fiz uma rede de costureiras que eu entregava para elas costurarem, e eu pegava de volta, sabe? Foi assim em 2020. Foi uma loucura. É, assim, todo dia de manhã. Nessa época, eu ainda fazia o atendimento da Doppel, né? Nessa época, eu atendia no WhatsApp, Faz atendia por tudo, né, e-mail, Igor? fazia tudo. Só a produção. A produção eu consegui delegar em 2019, no começo do ano. Então, desde começo de 2019, eu não estampo mais. Então, se você tem camiseta da Doppel que foi comprada antes de 2019, fui eu que estampei. Aí é uma raridade, guardem para leilão. Guardem, guardem, porque eu não estampo mais. Eu que faço as artes, eu que faço a arte final, assim, mas eu não estampo mais. Então, o que eu fazia nessa época em 2020? Eu fazia o atendimento, eu fazia o pós-venda, eu fazia o marketing, eu fazia as estampas, eu fazia compras, eu fazia pagamento, eu fazia, enfim, tudo que não era produção eu que fazia, e expedição. Só que daí chegou um nível assim que as máquinas bombavam tanto e as pessoas tentavam comprar e não conseguiam, que todo dia de manhã eu tinha 100 e-mails para responder, eu tinha 100 mensagens no WhatsApp, eu tinha 100 DMs no Instagram. E eu não tava conseguindo, sabe? Foi quando meu coração começou, assim, fisicamente falhar. Eu comecei a ter problema cardíaco, de ansiedade, assim, meu coração batia tudo errado. Aí eu fui no cardiologista e ele falou, Igor, olha, você tem que Diminui o pausar, passo, né? diminuir o passo. Aí foi quando eu passei o atendimento para a Tefa, que ela faz desde agosto de 2020. Então a Tefa que atende, ela que faz o pós-venda, ela que atende no WhatsApp e o saque, né? E no e-mail. Assim. O relacionamento, assim, aqui no Instagram, sou eu ainda. Tudo que é relacionamento, sou eu ainda. Engajamento, criar conteúdo pro Instagram, sou eu. Stories, sou eu. Mas a parte de pedido, sabe? Que tem a ver com pedido, quem faz é a Tefa. A parte de então foi ela que começou a fazer. Isso me aliviou um pouco. Só que daí em 2020 foi quando começou a aparecer as minhas doenças por causa comorbidade, sabe, da obesidade. Por causa também todo o estresse, juntou tudo. Nossa, a minha cabeça era assim, era Doppel 24 horas. E porque eu tinha muito medo de não conseguir manter a empresa por causa da pandemia, sabe? E era uma correria de fazer, inventar coisa e ter que fazer máscara, inventar aquilo, inventava aquilo. Mas a gente fechou 2020 no positivo, pelo menos. Eu consegui. Então a gente fechou 2020 com 20 funcionários, Enorme, quase uma fábrica. sabe? Eu aumentei o tamanho da empresa. No medo de não conseguir, no medo de não conseguir manter o que eu tinha, eu acabei aumentando. Por quê? Porque começou a crescer muito e eu não. Sim, eu não sabia o que fazer, eu tive que chamar mais gente, entendeu? Aí eu fui investindo no capital humano e investindo na empresa. O dinheiro que entrou, eu fazia o quê? A gente comprava cesta básica, a gente doava máscara, a gente tinha um farmacêutico parceiro meu que eu comprava os insumos para fazer o álcool. O álcool, era o álcool, não era o em gel, a gente fazia um outro, que era o esqueci o álcool lá, mas era um álcool glicerinado que a gente fazia e doava pros hospitais, pras UBS, sabe? E também o dinheiro eu também investi na empresa, porque a empresa, a Doppel nunca teve investimento. A Doppel ela foi comprando os equipamentos dela conforme foi vendendo, sempre foi assim. Foi vendendo de manhã para comprar de noite, e assim foi. Então fechamos 2020 bem, só que a minha ansiedade sempre foi muito forte em relação ao nosso meu Deus, pandemia. Esse ano eu consegui, mas em 2020 eu vou conseguir de novo. E dá-lhe o Igor lá. 24 horas criando coisa pra Doppel. Então, assim, eu fiquei na Doppel 24 horas trabalhando assim, sem, por muitos anos, assim. 5, 6, 7 anos.
e sempre tendo que criar coisa nova, porque eu precisava vender, eu precisava manter tudo. E nisso eu conseguia fazer, sabe? Não sei como, mas eu conseguia. Eu inventava coisas do Você não sabe pijama. como, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas tava muito fácil, sabe? Não, você não E sabe assim, como, é muito trabalho, de trabalho árduo. sabe, assim, porque eu criava as estampas, eu criava os produtos, eu tirava fotos dos produtos, eu fazia a modelagem dos produtos, tudo que saía de lá eu fazia. Tudo que ia pro Instagram eu que fazia também. E eu. É que hoje eu não sei como eu fazia, porque hoje eu não consigo mais. Acabou meu pique hoje, sabe? Eu olhei, nossa, eu conseguia fazer, dava certo. Então não era uma estratégia, não tinha uma rede assim, não tinha uma estratégia, não, a gente vai fazer isso para postar isso, aí vai ter esse lançamento e vai fazer. Não, eu só ia fazer conforme o feeling, sabe? Ah, quero fazer isso, fazia. Poxa, gente, eu preciso vender esse mês porque eu tenho que. Então eu vou fazer isso aqui. E ia fazendo, sabe? E funcionou. Só que a partir da metade de 2021 começou a ficar estranho. Começou a ficar mais difícil, sabe? E daí foi quando eu comecei a ter dificuldade de vender. E foi piorando até agora. Mas o que aconteceu em 2021 foi que a minha saúde ficou tão debilitada que daí eu tomei a decisão de fazer a bariátrica. Fiz a Uhum. bariátrica, ela foi. Eu fiz ela dia 10 de dezembro. Por quê? Porque eu tava com diabetes, eu tava com pressão alta, eu tava com cirrose. E você é muito novo, né, Igor? Desculpe a pergunta, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 26. Eu tava Nossa, com você é 25. muito jovem pra estar com tantos problemas de saúde, tem que se Não, eu cuidar. tava com cirrose. Eu tava com cirrose sem nem. Eu não bebo. E tava com cirrose, sabe? Eu tava com muitos problemas. O meu batimento cardíaco normal era 100. Assim, eu paradinho, quietinho, 100. Sabe? Era muito forte. Eu tava com muitos problemas, comorbidades por causa da obesidade. Assim, eu tinha 155 quilos, sabe? Eu sempre fui muito ansioso. A alimentação para mim sempre foi uma compulsão. Eu sempre me Você tem alimentei quanto pra de ficar altura? feliz. Eu tenho 1,73. É, 155 é muito pra sua Eu, altura. não, eu tava assim. O meu IMC não estava na tabela, sabe? Eu tava assim, nível máximo. Porque a alimentação para mim sempre foi. Sempre foram sempre duas coisas que me. Antes era só a alimentação que me fazia feliz. Depois veio a doppel, então a doppel e a comida me faziam feliz. Então as duas coisas que me faziam felizes era o quê? A doppel tá dando certo, porque a doppel era uma forma de eu, que sempre me senti inútil, me senti pequeno, me senti humilhado pelas pessoas, pelo fato de sobrepeso, porque assim, eu uso óculos e sou gordo de- desde que eu me conheço por gente. Assim, eu comecei a usar óculos com 4 anos. E eu também, com 4 anos, eu já tinha o dobro do meu peso. Então eu sempre fui muito humilhado na escola, sabe? Eu cresci com aquilo. E a Doppel, ela era uma forma de eu me empoderar, porque eu via que mesmo com tudo aquilo, eu podia fazer alguma coisa. Eu podia ajudar as pessoas, eu podia gerar emprego, eu podia gerar renda, e as pessoas gostavam de mim. Então a Doppel me trouxe aquilo. E a comida também, sabe? Então daí no final de 2021 eu optei por fazer a bariátrica, porque eu vi que eu não tava conseguindo mais. Fiz da bariátrica, até agora eu perdi 60 quilos já. Só que daí vieram outros problemas em 2022, né? Porque em 2022 a economia ficou mais difícil ainda, tá difícil para todo mundo tem, sabe? E a Doppel, ela vende um produto que é completamente rentável, sabe? Então ficou mais difícil ainda. E daquilo que eu falei, que o que me trazia felicidade era a Doppel e a comida. Por causa da bariátrica, eu como ainda. Eu tenho felicidade com a comida. Mas não é a mesma coisa. Porque antes eu passava horas comendo. Eu comia assim, 1 quilo de comida por refeição, sabe? Hoje não. Então Mas que hoje, bom pra eu sua saúde, né? Pensando desse tenho lado. a minha saúde física, sim. Só que a saúde mental, aí vem a terapia. Por quê? Porque eu não. Antes eu tava triste, comida, resolvia. Eu ficava assim, eu ia pra churrascaria, eu sabia que aquela noite eu ia ficar feliz. Porque eu sempre tive muito problema com depressão, sabe? Eu tomo remédio a vida toda e é muito difícil pra mim, sabe? Então a comida ajudava. E Mas não hoje tem, não é mais a mesma mas coisa. você tem outros hobbies ou prazeres que talvez possam substituir, não sei, um esporte. É porque eu tenho, nunca falei isso na internet, eu tenho tag, né? E o esporte me ajuda muito.
Então, talvez trocar por lógico, não pode ser compulsivo, mas trocar por um hobby mais saudável. A comida é saudável, né? Depende da quantidade, claro. Mas por uma outra atividade que você possa substituir a comida, você já teve alguma outra atividade assim? Antes eu não fazia. Nossa, peraí que eu tranquei meu gato lá fora. E aí, gente, mais alguma pergunta para o Igor relacionada com a loja? Vão deixando aí pra gente. Vai deixando aí que eu leio. Ó, continuando. Eu não. A minha vida nos últimos. Assim, desde depois da Doppel, 2013 pra frente, foi Doppel e comida. Era isso que eu fazia na minha vida. Não fazia mais nada na minha vida. Antes eu gostava de assistir série, de jogar, eu gostava de escrever, eu queria. Na verdade, eu queria ter a Doppel para ela me dar renda para eu poder ser escritor, porque eu queria ser escritor, eu queria escrever fantasia, eu queria escrever essas coisas, sabe? Então, aí, esse ano, qual o problema que eu tô tendo? E você falou de tag, eu tomo remédio para ansiedade. Eu Uhum, tomo, eu tomo remédio para depressão e para ansiedade, e ultimamente, o meu psiquiatra me receitou Rivotril, uhum. porque estava sendo muito difícil, eu estava tendo uma crise muito difícil nas últimas semanas, tá? Mas já chegou lá o porquê. Eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo aqui, eu acho que é um assunto que não deveria ser tabu. Eu acho que as pessoas elas precisam procurar terapia e ajuda psiquiátrica, porque hoje em dia não tanto, mas existia aquela coisa de psiquiatra era coisa de gente louca, né? Coisa de gente que não. Mas não, gente. É um profissional e todo mundo precisa. Não tem um preconceito, E sabe? Se todo mundo você. também anda meio louco, né, Igor, ultimamente. Então, ultimamente Mas eu todo digo mundo louco no sentido pejorativo, sabe? Como se você se consultar com um psiquiatra e você tomar remédio era porque você você tá errado. Não, gente. Assim como a gente tem falta de vitaminas no corpo, a gente também pode ter falta de vitaminas na cabeça, sabe? Na parte neurotransmissores, sabe? Se você tem ali uma serotonina baixa, você tem é, você tem ansiedade, você tem alguma deficiência de alguma coisa que, um psiquiatra te ajuda, sabe? E é só não precisa ter preconceito com isso, vai atrás, ajuda mesmo. Mas voltando, então esse ano eu tive um problema por quê? Porque a Doctor, ela não estava mais suprindo aquela que ela supria antes, uhum. porque as vendas caíram muito, sabe? E eu comecei a entrar em crise por causa disso. Não era por causa só financeiro. É porque eu não tinha mais aquilo de ver que. Porque na minha cabeça de ansioso, de depressivo, eu culpava, me culpava, sabe? Não culpava, assim. Eu sei que conscientemente, racionalmente, eu sei que a gente está numa crise mundial, no Brasil pior ainda, mas eu atribuí a culpa a mim. Eu atribuí assim, olha, eu não consigo mais fazer, eu consegui, eu não consigo. Acabou. Eu não consigo mais. Então, como eu não tinha doco para me dar essa satisfação e a comida não era a mesma coisa, aí eu entrei em pânico, sabe? Eu tô mal agora, sabe? Infelizmente, em junho eu tive que fazer demissões na DOCA pela primeira vez. Eu fiquei muito triste, porque isso me afetou muito, demais, porque eu sempre quis poder gerar emprego, eu quis poder. Porque o que me dava aquela satisfação era gerar emprego, gerar renda para as pessoas. A gente doava um monte de cesta básica, a gente conseguia fazer um monte de trabalho social e hoje eu não consigo mais. A partir Mas, disso, Igor, a como que eu gente tem tô que sentindo? pensar que todo empreendedor passa por esse tipo de situação. Né? Infelizmente, é um tipo de situação que acontece. E você, como empreendedor, terão os altos e baixos, e infelizmente, claro que pessoas, né, eventualmente perdem o emprego. Então, não é culpa sua que isso aconteceu, né? São é, coisas que infelizmente acontecem e a gente tem que tirar a maior lição disso. E você está tirando, né? A Doppel continua funcionando a todo vapor, com estampas maravilhosas no site. Então todo mundo já passa lá para conferir as estampas. Já aproveitar para estamos próximo do Natal, né, Igor? Já aproveitar para fazer as comprinhas de Natal. Ó, amanhã vai ter lançamento de uma nova coleção infantil.
Vai ter promo que você vai ganhar um caderno, um livrinho para colorir. Vai ter dia dos professores que vai ter promo. Tem a Black Friday. Então, gente, entra na Doppel lá, dá uma olhada. Se puder, você vai gostar. E assim, você falando ali nessa parte. Essa parte que você falou, racionalmente, eu sei que a culpa não é do Igor. É um Uhum. problema extrínseco, sabe? A Doppel por anos. A Doppel tem muitos fãs, muitos seguidores, o pessoal gosta. Manda, assim, o que eu mais gosto é quando a pessoa manda uma mensagem de carinho pra mim sabe? Porque daí eu sinto que eu não tô sozinho. Porque quando bate a crise de ansiedade, você sabe como é que é. Quando bate a crise de ansiedade. Tudo fica escuro. Tudo fica nebuloso, sabe? Eu só tô conseguindo, nas últimas semanas, conseguir trabalhar por causa do remédio, sabe? Eu tô tomando remédio forte, tarja preta. Porque se não fosse ele, eu não conseguia sair da cama. Porque a ansiedade estava me afetando no nível que eu não conseguia trabalhar, sabe? Tudo em relação à Doppel me dava ansiedade. Eu abri o Instagram da Doppel, me dava crise de ansiedade. Tudo por causa do medo de achar que daqui meses. E assim, tudo irracional. Tudo completamente racional. Não são coisas racionais. Quando eu tô racional, controladinho, com remédio em dia, tudo certinho. Não, gente, é só uma fase da Doppel, relaxa. Vamos tocar. A melhoria, a economia melhorando, a Doppel vai Mas junto, ela eu cresce junto. entendo essa ideia de que não é racional, porque, por exemplo, eu não gosto de andar de avião. Eu sou obrigada a andar de avião com frequência. Eu sei que quando tem uma turbulência, não é motivo para pânico. Eu racionalmente sei disso. Mas toda vez que eu pego o avião e tem uma turbulência, eu já me agarro na cadeira, já começo, Ave Maria, esse negócio vai cair. Então, É eu porque, entendo. conversando com a minha psicóloga, meu psiquiatra, quando a gente tem crise de ansiedade, a gente ativa aquela parte da cabeça do medo, sabe? Que também é um mecanismo de defesa da gente ter medo, sabe? Que você fica em alerta, você fica assim. Mas a gente fica irracional quando tem. E sim, no começo, o que eu tentava fazer? Pô, bateu crise de ansiedade por causa da Doppel, porque as vendas não estão boas, porque eu tô com medo. O que eu tentava fazer? Igor, racionaliza. Calma, vamos ser racional, Igor. Você tá passando por uma crise, sabe? Não, é o nível de eu, assim, de eu achar que quando eu tô em crise, eu achar que todo mundo me odeia. Todo mundo odeia a Doppel, ninguém gosta da Doppel. Acabou, a Doppel não tá mais fazendo nada legal, as camisetas não são mais legais, Igor morre porque é isso que você tem que fazer. É isso que eu penso quando eu tô em crise, sabe? Mas racionalmente, eu sei que não é isso. Mas não, no começo eu tentava me convencer. Mas eu tentei tantas vezes me convencer é bizarro, porque ao mesmo tempo que racionalmente eu sei que não é isso, eu não deixo de sentir. É Uhum. como se, sei lá, eu tô com um machucado na perna, aí eu falo pro meu machucado. Relaxa que você vai se curar. Mas você continua doendo. Igual eu falo que o machucado não dói, mas ele dói. Então, eu, eu desisti de ficar me racionalizando. Isso tudo é remédio, então, assim, tá batendo uma crise forte na cidade? Sabe? Meu psiquiatra deu remédio, a minha psicóloga concordou com os remédios, e é o que tem me ajudado. E eu espero não depender disso pra sempre. Mas é o que tem me ajudado a conseguir enfrentar. Então, faz parte, entende? É como eu luto com a minha ansiedade. E outra coisa que me ajudou muito a enfrentar a crise de ansiedade é não ficar sozinho com os meus pensamentos. Se eu ficar sozinho com os meus pensamentos, ferrou. Então, o que eu faço? Vou andar. A Curitiba aqui tá muito sem sol. Tá? É nublado o dia inteiro, é tempo. Então, eu gosto quando tem sol, quando eu saio andar no sol, coloco um fone de ouvido, ouço um podcast, ouço alguma música e vou. Agora eu ficar no meu quarto, lá sozinho com meus pensamentos, não dá. Então, ou eu ligo para alguém, converso com algum amigo, saio para fazer alguma coisa, mas o importante é, para mim pelo menos, se eu tô com crise de ansiedade, eu não ficar sozinho, sabe? Não ficar. Uhum. Eu tava com crise de ansiedade do nível assim, e eu não conseguia dormir, porque na hora que eu ia dormir, a hora que tudo ficou quieto. Então Deus estava lá, na cabeça, estava pensando, pensando, Martelando. martelando, martelando coisas completamente racionais, sabe? Assim, pra quem não entende, não tem crise de ansiedade, é como se tivesse alguém, você ficasse achando que tem, vamos falar uma coisa absurda, vamos pensar uma coisa super absurda, que tem um espírito na tua casa que quer te matar, sabe? Mas você não tem evidência nenhuma que aquele espírito tá ali. Mas mesmo assim, você não tem evidência, você não consegue se refutar, porque você está sentindo aquilo, sabe? Então, eu ficava na cama lá por horas sem conseguir dormir. Aí, o que eu fiz? Zolpidem, toma um remédio e durmo. Acabou.
Gente, mas procurem um médico, tá? Caso vocês estejam precisando de tratar da saúde mental, não tomem remédio sem auxílio Exatamente. médico, por favor. Igor, Exatamente. eu queria te perguntar, agora que o pessoal já perguntou também aqui nas perguntas privadas, e é uma pergunta que eu já estava pensando também em te fazer. Quais são as expectativas para o futuro da marca? E não expectativas futuras, longínquas e também próximas. Quais são as próximas estampas? Tem algum spoiler que você pode dar de cores? Estão perguntando aí, o pessoal já está animado com os próximos passos da loja. Eu vou responder essa coisa, eu vou terminar só um outro assunto que você me perguntou quais são meus hobbies, etc. Assim. Bom, como eu fiquei focado na Doppel por muitos anos, assim, 247 sem fazer nada, só focado na Doppel, agora, só agora, eu tô tentando fazer outra coisa. Porque eu percebi que ficar, assim, o dia inteiro na Doppel tava me fazendo mal. Porque enquanto a Doppel tava dando, não que ela tá dando errado, mas enquanto ela tava lá a todo vapor, eu ficava feliz com aquilo. Mas a Doppel se tornou como se fosse uma droga no sentido assim, sabe aquela pessoa que ela é alcoólatra, ela precisa de uma gota, ela precisa de um gole do álcool para ela sanar a dor dela. Só que se você dá para ela aquele álcool, ela vai continuar viciada naquilo. Então, digamos que o Igor era viciado em ver a Doppel a todo vapor, gerando um monte de coisa. E como a Doppel não estava mais dando aquilo, o Igor ficava mal. Então, o que eu pensei comigo na minha terapia? Eu preciso que a minha felicidade não seja 100% Doppel. Assim, é difícil que o nosso trabalho não interfira na nossa felicidade. Mas ela pode ser não, sabe? Sabe, antes era tipo assim, 50% Doppel, 50% comida. Aí como a comida foi para 10%, a Dopa ficou com 90%. Então eu tava dando eu tava dando muita responsabilidade para a Doppel me fazer feliz, sabe? Então eu estou buscando fazer outras coisas que não sejam a ver com a Doppel, como, sei lá, jogar um jogo, tocar piano, sair, bater perna, esse tipo de coisa. O que eu gostava de fazer? Eu gostava de jogar e gostava de ler. Mas hoje eu não consigo mais. Não sei por quê. Passei por uma crise, porque eu tava tentando jogar os jogos que eu gostava antes e eu não tava mais gostando. Tava tentando ler os livros que eu lia antes e eu não tava mais É gostando. porque você não tá Então, jogando Mario. Mario sempre foi meu jogo favorito, mas Mario do Super Nintendo. claro, Super Mario World, Super Nintendo. Eu tenho orgulho de dizer que eu zerei o Mario, mas zerei não de matar o último chefão. Eu fiz todas as fases, liberei tudo, tudo, tudo no Mario. Tenho orgulho. Então, Eu não, eu tô numa fase. eu nunca liberei aquela que tem que vai direto. Eu fiz todos também, mas tem uma que vai direto pro chefão, do último chefão, que passa do meio Da Mundo da do último Estrela, mundo pro chefão, tipo uma pontezinha. Nunca consegui achar o aquela do Super chave. Mario World, né? O do Super Mario World, né? Você tá falando da estrelinha, né? Que você vai no mundo da estrela, que daí na estrela você vai lá pro último chefão. É um jeito também. Nunca achei essa chave. É a maior frustração da vida. Ah, é divertido que tem algumas fases do Mario que, tipo, tinha 4, 5 jeitos de você fechar ela, né? Porque cada vez que você fechava, ela ia para um lado ali. Mas E enfim, eu tô tentando voltar. Só que o problema é que eu senti que eu fiquei tanto tempo na Doppel, eu envelheci. Porque quando eu comecei a Doppel, eu tinha 17 anos. Eu era viciado em jogos, viciado em ler, viciado em séries. Aí eu fiquei 7 anos na Doppel, 8 anos ali focado. Agora eu voltei a fazer isso de novo, mas não é a mesma coisa. é que O você mundo já não é mudou. a mesma pessoa. Eu não sou a mesma coisa. Então agora eu tô buscando coisas pra fazer. Recentemente eu descobri que eu gosto de balada. Balada que toca a música que eu gosto. Eu gosto de música emo, eu sou emo. Então eu descobri que eu gosto disso. Aí eu comecei aí, legal, mas eu tô aberto pra descobrir coisas novas que eu gosto, sabe? Então, desculpa falar sobre isso de novo, que você perguntou isso. Meus hobbies atuais. Jogos, sair com os meus amigos, quando eu consigo, e descobrir coisas novas. Tipo tocar piano. É que eu já gostava de montar cubo mágico antes, mas estou montando mais. E tentar descobrir jogos novos, é isso. Que eu tenho feito. E agora vamos para o que você perguntou, né? Sobre novidades da Doca. Isso. Bom, eu tô com um bloqueio criativo, tá? Tá bem difícil para mim criar coisas novas, mas o que eu posso dar de spoiler? Amanhã a gente vai lançar uma coisa nova,
São estampas que já tem na versão adulta, mas serão 17 estampas que eu vou passar para a versão infantil. Vai ter uma promo que quem comprar amanhã ou no dia 12 vai ganhar um livrinho para colorir. De dinossauro, assim, livrinho para você colorir. Vai ter a promo do Dia dos Professores. Vai ter uma promo bem legal lá. Você, promo progressiva, quanto mais camisetas você compra, mais você tem desconto. E daí, no final do mês, a gente vai ter o aniversário da Doppel, que é o que eu faço todo ano. Que vai ser 9 anos de Doppel. Então vai ter uma outra promo aí. Vamos ter a promo da Black Friday, que eu também faço sempre 10 dias, durante os últimos 10 dias do mês de novembro. Mas eu estou planejando também alguma outra coisa para fazer antes, assim, ali no começo, no meio de novembro ali, tá? Isso em relação à promoção. Para dezembro eu não tenho nada planejado ainda, mas a ideia é, assim, de estampa. O que eu quero fazer? Eu estou querendo lançar um estilo de estampa que eu não fiz ainda. Então, estampas. Sabe estampa assim, de curso, tipo, curso de biologia? Uhum, Só que eu não quero fazer aquela coisa simples que é uma camiseta preta e estudo biologia. uhum. Eu estou fazendo umas estampas no calorar, e aí estudo biologia, só que uns desenhos em volta que. Um conceito, sabe? Tipo, por Aham. exemplo, astronomia, só que em volta, sim, coisas referentes à astronomia, sabe? Biologia, com coisas em volta referentes à biologia. Física, com coisas em volta referentes à física. Para aquela pessoa que gosta de física, vai ver naquela estampa, além de ela mostrar para o mundo que ela gosta de física, ela vai ver em volta coisas sobre física, entendeu? Pô, uma estampa escrito paleontologia. É uma coleção que eu quero lançar. Além disso, eu tô querendo lançar uma coleção de estampas mais minimalistas, assim, para no peito, assim, sabe? Uma coisinha mais discreta, que ainda seja de ciência, Ah, assim, mas mas uma isso é coisa muito discreta. legal, uma ideia muito legal para as meninas também, né? Às vezes já dá para ir trabalhar, uma estampa mais discreta, eu acho uma ideia legal. Porque o estilo da Doppel sempre foi estampas grandes, assim, Sim. bem ilustradas. E eu vou tentar lançar, assim, uma coleçãozinha. Pô, física, um íconezinho, assim, só aqui, sabe? Só para você estar caracterizado com astronomia, mas não ser aquela coisa super. Não, então, se você trabalha no meio corporativo, por exemplo, fica difícil você ir trabalhar com uma camiseta super estampada. Aí você pode usar e mesmo Sim, assim imprimir sim, sua sim. personalidade na camiseta e ir trabalhar tranquilo. Muito boa Exatamente. ideia. Meu plano maior também assim, tem a ver com divulgação. Eu tô tentando trazer mais gente, porque assim, quando a crise não tinha batido forte, o tamanho que a Doppel tinha, o tamanho de gente que conhece ela, era o suficiente para manter ela, entende? Mas não foi, porque as pessoas. Assim, eu sei que tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Então eu preciso trazer mais gente para que mais gente conheçam a Doppel e essas pessoas consumam também, sabe? Uhum. Pra gente passar por esse momento difícil, porque racionalmente eu sei que depois, quando as coisas melhorarem, a Doppel tá ali. A Doppel, o problema não é a Doppel, o problema é a economia, sabe? Eu tento, quando eu sinto de ansiedade, eu esqueço tudo isso, né? Eu acho que tudo acabou, o mundo vai acabar, eu vou acabar, a Doppel vai acabar, mas eu sei racionalmente que a marca Doppel não mudou, não foi a marca que saiu. As pessoas gostam, continuam gostando, mas as pessoas não podem consumir, sabe? Por quê? Porque elas vão no mercado e o dinheiro fica no mercado, porque tá tudo muito caro, sabe? Eu entendo isso. Então, o meu plano agora é conseguir trazer mais gente para a Doppel. Mais gente. Mais gente conhecer a Doppel, para elas entenderem o que a gente quer, o que a gente faz e se tornarem fãs, seguidores, para no futuro talvez comprar alguma coisa, sabe? E aí está sendo o meu trabalho agora. E para ano que vem eu não tenho spoilers assim que eu vou fazer. Eu tô um bloqueio assim que eu tô tentando um mês de cada vez, sabe? Mas, Exatamente, um obrigado. dia por vez. Mas eu penso, sabe, assim, eu penso em se um dia eu conseguir fazer com que a Doppel funcione de forma, assim, que ela consiga não depender tanto de mim, porque eu que faço marketing, eu que crio as coisas, assim, eu não tenho problema em produção, expedição e atendimento, mas eu Uhum. preciso trazer a venda. Eu Sim. preciso trazer as vendas. Eu que tenho que fazer a pessoa ir lá e comprar. Para fazer Aham. pedido, aí é minha equipe, toca o barco lá, entende? Atualmente eu faço as artes, eu desenvolvo as artes, com a ajuda de ilustradores, eu faço a arte final, a parte que vai para impressão, mas daí meus funcionários tocam tudo. Eu não tenho problema então com expedição, com produção e nem com atendimento, mas eu tenho que trazer a venda. Então eu espero que eu consiga, no futuro breve,
que a Doppel eu consiga, ela dependa tanto de mim para vender, sabe? Ela consegue sozinha vender o suficiente para que eu possa parar e viver um pouco, entende? Porque eu queria muito poder fazer um curso superior, porque eu não tenho curso superior. Eu queria muito poder estudar física. Eu queria muito poder. Eu tive o meu sonho de ser astrônomo, sabe? Vai que eu posso, sabe? Claro Mas que ainda é um pode. sonho muito distante. Claro que pode. Assiste a última live que eu fiz aqui no canal, se você tiver tempo, que com o Marcelo. Hoje ele é colunista da Galileu e ele estava contando a história dele exatamente sobre isso. Ele largou o curso de física 3 vezes e agora, com 45 anos, ele está terminando o doutorado dele em física, lá no ITA. E que demorou muito tempo para ele conseguir, mas finalmente ele está realizando esse desejo dele depois de muitos altos e baixos, indas e vindas. Então talvez te inspire um pouquinho a história do Marcelo, que é bem legal. E hoje em dia ele é Que colunista da legal. revista Galileu, que sempre foi o sonho dele. A Galileu sempre foi uma revista que ele leu desde criança. Então não se desanime. Se você quiser mesmo e achar que esse é o seu caminho, com certeza vai dar certo. E só tem que estudar muito, porque o curso de física é um curso muito Legal. difícil. Eu comecei ele. Eu fui atrás para ver sobre esse Marcelo. Mas falando em Marcelo, uma coisa que eu esqueci, eu conheci o Marcelo Glazer em 2020. A gente fez uma parceria. Eu cheguei a patrocinar o canal dele no YouTube. A gente fez uma coleção de camisetas. E foi uma coisa, para mim, incrível, porque eu conheci o Marcelo Glazer do Poeira das Estrelas lá no Fantástico nos anos 2000. Eu assistia ele. Em 2020, eu, assim, tava falando com ele igual eu tô falando com você, assim, sabe? Foi uma O coisa Marcelo é uma emocionante. pessoa fantástica. Nós somos quase da mesma área, trabalhamos quase na mesma área. Eu sou um pouco mais experimental, ele é um pouco mais teórico, mas ele realmente é uma pessoa bem acessível e também um grande divulgador de ciência do nosso país. Sim, exatamente. E é isso, é o sonho, sabe? Assim, conseguir fazer um curso. Espero que eu consiga, mas para isso eu preciso que a Doppel funcione sozinha, sabe? Que ela não funciona sem mim. E daí eu consiga me dedicar a um curso. Mas é o que eu quero. Eu gostaria muito Mas na verdade não sei se seria astronomia, porque eu descobri uma outra paixão minha no meio do caminho. Porque eu comecei dois cursos. Eu comecei Uhum, física, bacharelado. Aí eu parei, por questão de depressão, que eu precisei me uhum. tratar. E daí, em 2017, eu voltei para a faculdade, para a Federal também, para a UFPR, fiz outro vestibular. Mas eu fiz em letras, latim e grego. Eu descobri que eu também era apaixonada por escrever e por linguística. E daí eu fiquei um tempo lá, fiz um ano do curso, e de novo eu tive que parar, mas dessa vez não por causa de depressão. Mas por causa que a Doppel estava crescendo e ela precisava de mim, sabe? E daí hoje sim eu não saberia dizer para onde eu iria. Mas seria Faz um os dois. caminho. Faz os dois, não tem problema nenhum. Mas eu Faz um, adoraria depois ter o um. outro, ou faz os dois ao mesmo tempo, indo devagar. Não precisa formar em 3 anos, em 4 anos, Eu 12 anos. comecei a gostar de linguística, eu entrei no curso de letras para linguística, porque eu gostava muito de escrever, e eu gostava muito de fantasia. E eu sempre gostei muito do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, e ele era linguista. Ele não era só um ilustrador, ele era um cientista também, ele era um filólogo, e ele criava línguas. E eu comecei a fazer igual ele. Eu criei um mundo, que um dia eu quero publicar, que é um dos livros que eu quero escrever. Eu criei um mundo de fantasia, igual a Terra-média do Senhor dos Anéis, só que ela é ambientada num mundo de fantasia baseado na cultura brasileira. Então, assim, temos Curupira, temos Saci, temos Yara, sabe? Não é aquela coisa de dragão, anão, elfo, que é comum, Uhum. sabe? Então, e eu comecei a criar as línguas. E quando eu fui criar as línguas, eu estudei comecei a estudar linguística para entender sobre morfologia, etc. Eu falei, coisa incrível, eu quero estudar linguística. Aí eu fui fazer faculdade de linguística por causa disso. E claro, como quando eu entrei, era uma megalomaníaco, né? Eu não queria só, eu queria descobrir da mesma forma que eu queria descobrir a origem do universo, eu queria descobrir por que isso é montanha o nome. Então, o que deu na cabeça do primeiro que falou, ó, isso aqui vai te chamar montanha, sabe? Eu queria isso, eu queria descobrir como que, sabe, eu queria, sei lá, como que um Tupi-Guarani olhou para aquilo lá e falou, por exemplo, pinhão, Curitiba. Há controvérsia se é muito pinhão ou terra dos porcos, mas o mais comum é que seja muito pinhão, né? Que eu acho que é o Tiba do Curitiba, não é? Né?
Você olhou pro Pinhão e falou Tiba Pinhão, sabe? Ou então Paranaguá. Paranaguá, Paraná, por causa do rio, do grande rio Paraná, né? Eu acho que é o Pará do Paraná, que é rio, sei lá. Mas por que olhou e falou isso, sabe? Então eu queria isso, fazer pesquisa nisso, sabe? Então, eu não saberia dizer se eu iria para física ou para linguística, mas um dos dois seria a minha opção, assim, de satisfação pessoal. Isso, e a gente espera em breve vê-lo cursando aquilo que você escolher, que a Doppel cresça ainda mais. Eu chamo Doppel, mas é Doppel, né? Eu vi que você pronuncia com O Adoro. aberto, a Doppel. Pode chamar o Pirula, ele popularizou como Doppel. Por anos ele falou Doppel, depois ele começou a falar Doppel. Sim, mas ficou muita gente falando, Então eu mas vou Doppel, falar Doppel. Doppel, agora, a partir de agora eu vou falar Doppel. Que ela cresça Pode ainda falar Doppel mais, também. que o seu sucesso Obrigado. só aumente, não só na sua loja, como nas redes sociais. O seu trabalho é incrível. Eu sei também que você faz, além das doações que você fez durante a pandemia, eu sei que também a sua loja ela apoia alguns projetos. Toda vez que você compra uma camiseta, tem lá para você escolher o projeto que você apoia. Então é incrível essa sua atitude de também não só pensar nas suas vendas, mas também de ajudar o próximo. E a gente viu muito isso na pandemia, com toda aquela sua mobilização para ajudar os hospitais, para produzir as máscaras. Então, você tem a minha admiração. No que eu puder ajudar, a Doppel e você, pessoal também, Igor, pode contar com Larissa. E Obrigado mesmo. espero que você cresça ainda mais, você merece. E muito obrigada, agradeço imensamente por você ter vindo aqui, vencido a sua ansiedade para poder estar aqui com a gente nessa live hoje. Acho que o pessoal adorou, tivemos muitas interações nos comentários. E nunca se esqueça que você é sensacional e que você faz um trabalho excelente. Mesmo quando Vou estiver chorar. lá, não, mesmo quando você estiver lá nas suas crises de noite, com as emoções à flor da pele, não racionalizando, você é sensacional, você é uma pessoa incrível, com um coração enorme e que merece tudo de bom. Então, espero que você possa seguir em frente, que a Doppel fique cada vez maior e nos presenteando com essas camisetas e estampas maravilhosas. Essa camiseta foi uma das que eu lancei ela em 2018, eu acho, porque eu odiava quando alguém ia se referir à astronomia como astrologia, sabe? Porque eu sou apaixonada por astronomia, né? Eu falei, tem que ter uma camiseta, sabe? Assim, para fazer essa piadinha. É, E assim, eu quero agradecer pelo convite, de verdade. Eu fiquei emocionado pelo convite. Obrigado pelo carinho, obrigado a todo mundo que me assistiu aqui. Desculpe eu ter caído, sabe? A minha primeira live me cair e deixou assim. levanta. Aí, obrigado mesmo pelo carinho, não sei nem como falar. E obrigado a todo mundo que acompanha a Doppel, porque a Doppel ela é a síntese de tudo aquilo que eu gosto, que eu acredito que eu defendo. Então, é, a Doppel ela é uma, digamos assim, é uma extensão de mim, é uma forma de eu me sentir um pouco menos, como é que eu vou dizer? De me sentir um pouco menos pequeno no mundo, sabe? Ela é uma forma de sei lá, seria como se cada camiseta da fosse uma Horcrux. Quem gosta de Harry Potter aí, fosse uma Horcrux do Igor, sabe? Então, enquanto existir alguma pessoa que usa uma camisa da Doppel, as coisas que o Igor acredita e que ele criou vão continuar existindo, ele vai continuar existindo. E por isso que eu uso a Doppel para falar sobre empoderamento, para falar sobre contar histórias da minha família, porque falar sobre a pessoa incrível que foi a minha avó, a pessoa incrível que foi fulano que eu conheci, a pessoa incrível que foi cientista tal que as pessoas não conhecem, porque eu acho que quanto mais eu falar sobre eles, eles não vão ser anônimos, porque eu acredito que a gente tem muitos heróis anônimos aí que ninguém conhece. E eles merecem que sejam conhecidos, sabe? Então, quando eu falo sobre essas pessoas e empodero elas, e você sabe sobre elas, é um pouquinho mais demorado para elas ser esquecidas. Porque se você contar para mais uma pessoa sabe? Porque eu penso assim, se todo mundo que me conhece morre, eu deixei de existir, sabe? Se todo mundo que me conheceu morreu, deixa de existir. Então, a história da minha avó, que saiu lá da roça e montou uma família aqui em Curitiba, não, tudo que ela fez
vai demorar para ser apagado da história, porque eu contei para todo mundo aqui muitas vezes, e muitas pessoas sabem sobre ela, sabe? Uhum. A história da Ernestina, que foi a primeira engenheira negra aqui do Paraná, sabe? A primeira mulher negra a se formar como engenheira aqui no Paraná, também vai demorar mais dela, porque mais gente está sabendo. Então, esse é o objetivo da Doppel. O objetivo da Doppel é divulgar a ciência e divulgar também aquelas pessoas que geralmente não estão sendo divulgadas por aí. E, sabe, são pessoas que venceram na vida, mesmo quando todas as dificuldades da vida estavam lá para dizer contra elas, você não vai conseguir, você e a sociedade não deixava elas fazerem aquilo. Então, a Doppel é uma extensão daquilo que eu acredito e uma forma minha de deixar no mundo um pouquinho do que eu acredito e quero defender. A única desvantagem, Igor, dessa camiseta é que quando eu saio com ela, a pessoa pergunta se eu sou astrônoma, está na camiseta, se eu sou astróloga. Mas quando eu não tô com ela, a pessoa fala, eu sou astrônoma. A pessoa fala astróloga, eu já ganho um dinheirinho extra. Eu falo, isso mesmo. O que você quer saber? Aí com a camiseta não tem jeito, entendeu? De eu tirar um extra. Brincadeira, gente. Não leio o futuro através dos astros ainda. Só brincadeira. Eu já fui mais radical com isso, sabe? Quando eu era jovem, né? Super radical, eu não gostava. Agora, sabe, é uma coisa assim, você acha divertido, legal, sabe? Divertido não tá faltando a vida de ninguém, sabe? Uhum. Não faria de ninguém, sabe? Só astrologia é isso, astronomia é isso. Mas se você gosta de astrologia, Não, os você pode astrônomos já perfeitamente usam buscar para ganhar um dinheirinho extra. Sim, faço. isso aí. Já Isso que aí. astrônomo não é muito Astro- bem pago, a gente já usa para ganhar um dinheirinho extra. Isso aí. Astrólogo, isso mesmo. Eu queria falar, só me fala, porque eu tenho que calcular aqui qual que era a gravidade que você estava sofrendo de Júpiter na hora que nasceu, do Sol, de Andrômeda, de Sirius B, de todas as estrelas. Vou demorar o cálculo, mas uma hora, e inclusive eu tenho que calcular a gravidade que as pessoas que estavam na sala do parto também estavam influenciando sobre você. Então, é incrível que os astrólogos não consideram a gravidade que as pessoas também influenciam, sabe? Mas então, gente, obrigado por quem participou, obrigado por tudo. E você está convidada, quando eu fazer lives na Doppel, eu quero que você apareça lá. Tá convidada, tá? Muito Eu não convidei você, obrigada. eu convidei a Nicolinha. Você conhece a Nicolinha? Ai, adoro a Nicolinha. Eu não vi ela aqui hoje. Ela tá sempre nas minhas lives. Nicolinha é o máximo. Inclusive, ela tem que aparecer no Eu canal adoro a também. Nicolinha, ela conversa sempre comigo. Nossa, a Nicolinha, ela mandou mensagem para mim em 2018. Eu tenho lá no story, primeira vez que ela falou comigo, ela falou que eu tinha muita paciência. Simplesmente eu demorei 2 anos para ter, mas eu tive. E tenho parceria com a Nicolinha é incrível. E ela já foi convidada para participar de uma live na Doppel, mas são aquelas lives que eu nunca faço, então você também está convidada. Tem que começar a Tá na fazer. lista. Vou começar a fazer, tá bom? Obrigado por muito que participou, gente. Tchau, Gente, tchau. muito obrigada. Tchau, Igor. Tchau, gente. Boa noite. Beijo pra vocês. Até a próxima. Beijos.